Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Inteiro Teor. A pauta nesta edição é a atuação do Judiciário para garantir que leis não fiquem apenas no papel. Não sai daí. Para a Justiça, restrições excessivas à gratuidade garantida em lei aos idosos no transporte podem, na prática, inviabilizar o exercício do direito. TRF1 garante a estudante de medicina a aplicação de regra mais benéfica que possibilita a prorrogação do contrato do FIES. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, a advogada Tatiana Zanlorense fala sobre a promoção dos direitos dos idosos. Fique com a gente! De que adianta a lei instituir um direito se na prática restrições impedem sua efetividade? Você vai acompanhar na reportagem de Rafael Braga a atuação da Justiça para garantir a concretização dos direitos dos idosos, a gratuidade e a descontos nas viagens interestaduais. Eles são cada vez mais numerosos e precisam de serviços e projetos que os atendam com dignidade, além de respeito às leis que lhes garantem direitos. Em vigor desde 2003, o Estatuto do Idoso consolidou uma série de garantias para quem chega à terceira idade. Uma delas é a gratuidade ou desconto nas passagens do transporte interestadual. A norma prevê a reserva de 2 vagas sem custos por veículo para quem ganha até 2 salários mínimos e desconto de pelo menos 50% para os idosos que excederem as vagas gratuitas. Quando foi criado, o Estatuto deixou claro que os órgãos competentes, como a Agência Nacional de Transporte Terrestre, poderiam regulamentar a gratuidade. Foram então criados, em 2006, o Decreto Federal 5.934 e a Resolução da ANTT 1692, com regras para que os idosos pudessem exercer o direito à gratuidade. O decreto estipulou que as passagens gratuitas deveriam ser retiradas pelo menos 3 horas antes do embarque. E tanto o decreto quanto a resolução da agência previram que os bilhetes com descontos deveriam ser retirados com, no máximo, 6 horas de antecedência para viagens com distância de até 500 quilômetros e 12 horas para aqueles deslocamentos acima dessa quilometragem. Mas essas regras foram interpretadas pela Justiça como um excesso na regulamentação, dificultando o acesso de idosos ao transporte gratuito ou com desconto entre estados, tanto que o tema foi parar na Justiça. Em um dos casos, a Justiça Federal de Brasília determinou que 3 empresas que realizam transporte interestadual, partindo ou chegando no Distrito Federal, oferecessem mais tempo aos idosos para a marcação das passagens. Em outro, a União e a ANTT recorreram ao TRF1 contra a sentença da primeira instância, que anulou parte dos dispositivos considerados não razoáveis em ação proposta pelo Ministério Público Federal. Entre os argumentos apresentados pela ANTT para defender os prazos estipulados na marcação dos assentos nos ônibus, está o equilíbrio econômico dos contratos, que poderia ser prejudicado com o preenchimento antecipado das vagas. Mas a Justiça deu razão ao MPF, considerando a predominância da proteção do idoso carente sobre o interesse econômico das empresas concessionárias. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já reconheceu a ilegalidade de outras normas do decreto e da resolução que regulamentam o Estatuto do Idoso e o transporte interestadual de maiores de 60 anos. A 5ª turma do TRF1 entendeu que a questão tem natureza prática. Exigir que o idoso adquira a passagem com desconto somente no dia do transporte impede que ele possa programar sua viagem, bem como o leva ao risco de não encontrar assentos disponíveis, uma vez que estes podem ser comercializados livremente pelas empresas de transporte, entendeu o relator, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão. Em voto acompanhado à unanimidade pelo colegiado, o magistrado ressaltou que os prazos atualmente estipulados impedem a concretização do direito à gratuidade ou desconto assegurado no Estatuto do Idoso. Em outro ponto da decisão, o relator lembrou que a resolução da ANTT já prevê a revisão da planilha tarifária para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro no que concerne às vagas gratuitas destinadas aos idosos.
e que nada impede que, de igual forma, em relação às vagas com desconto de 50% para os idosos, a ANTT, após devidamente provocada pelas empresas concessionárias, reponha o equilíbrio econômico-financeiro. Mas deve-se garantir ao idoso a possibilidade de adquirir os bilhetes com desconto assim que estejam disponíveis ao público em geral, ou ao menos com antecedência compatível com o planejamento que a viagem exija. Segundo Janaína Silva, do escritório Rovedo e Silva Advocacia, limitar essa garantia restringe a qualidade de vida do idoso. Para se ter uma ideia, a estimativa do IBGE é que em 2030 devem ser 41,5 milhões de idosos no país. O idoso, ele tem direito de participar, ele tem direito de envelhecer de forma saudável, ele tem direito à cultura, ele tem direito ao esporte, ao lazer, como também o idoso tem direito ao transporte. Por isso, quando se restringe o direito à gratuidade e ou desconto na passagem do transporte interestadual, afeta-se diretamente a qualidade de vida do idoso e o seu direito à participação na sociedade. A quinta turma do TRF1 negou o pedido do MPF para que a União e a ANTT fossem impedidas de regulamentarem a gratuidade prevista no Estatuto dos Idosos. Para os desembargadores, não cabe limitar a prerrogativa legal da ANTT, mas a nova regulamentação não pode simplesmente reproduzir os critérios atuais. E veja a seguir, TRF1 garante a estudante de medicina a aplicação de regra mais benéfica, que possibilita a prorrogação do contrato do FIES. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, a advogada Tatiana Zanlorense fala sobre a promoção dos direitos dos idosos. É já, aqui no Inteiro Teor. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu a uma estudante de medicina o direito de prorrogar o contrato do FIES. Ela não terminou o curso no tempo previsto e foi beneficiada pela aplicação de regra mais benéfica. Confira mais detalhes na nossa reportagem. O Fundo de Financiamento Estudantil, mais conhecido como FIES, existe há cerca de 20 anos. O programa do Ministério da Educação possibilita que estudantes se matriculem em instituições particulares de ensino superior nos cursos que tenham avaliação positiva junto ao MEC. De 2010 a 2019, quase 3 milhões de financiamentos foram concedidos com recursos do FIES. Uma das beneficiárias foi uma aluna de medicina de uma faculdade no estado do Piauí. Depois de alguns anos de estudos, ela precisou pedir a prorrogação do contrato porque não conseguiu concluir a graduação dentro do prazo, por não ter feito o estágio supervisionado. O pedido foi negado. A aluna, então, entrou com uma ação na justiça. Segundo o advogado da estudante, o fundamento dos argumentos utilizados no processo foi o direito constitucional à educação. Alegamos, inclusive, que esta possibilidade, este deferimento, ele não traria prejuízo a ninguém, pelo contrário, ele traria benefício em razão da possibilidade de conclusão de curso e consequente acesso ao mercado de trabalho, acesso à renda e consequente pagamento das prestações já previstas. E nós nos manifestamos no sentido de que o novo FIES, uma legislação posterior, já era possível, já previa essa situação e que inexistia qualquer prejuízo. Ao analisar o caso, a sexta turma do TRF da Primeira Região reconheceu que, embora o direito à educação seja constitucional, não havia previsão normativa e contratual que justificasse o aumento do prazo. Mas, com o advento da Lei 13.530 de 2017, trazendo a possibilidade de prorrogação do curso por até 4 semestres, os magistrados entenderam que não tem por que negar a aplicação da regra mais benéfica aos estudantes de contratos anteriormente firmados e, portanto, a aluna conquistou o direito à ampliação do prazo.
Agora, no Inteiro Teor Entrevista, o jornalista Rafael Braga conversa com a advogada Tatiana Zanlorense. Ela é vice-presidente da Comissão da Família, Sucessões e Violência Doméstica da OAB no Distrito Federal e fala sobre promoção dos direitos dos idosos. No programa de hoje, mostramos uma decisão que garante efetividade do direito ao transporte gratuito ou com desconto para maiores de 60 anos, principalmente na marcação de bilhetes em viagens de média e longa distância, doutora. O Estatuto do Idoso, em geral, após quase 18 anos, ainda prevê outros direitos não totalmente efetivados? Doutora, nos escritórios, nas comissões da OAB, nos fóruns de discussão sobre direitos da pessoa idosa, quais são as principais queixas ou pontos de atenção sobre este assunto, doutora? A gente tem a questão dos alimentos para os idosos, né, que caso o idoso não tenha condição de se manter, os filhos e os dependentes são obrigados a manter esse idoso. E também tem a questão do abandono afetivo, que a gente chama de abandono afetivo inverso, é quando os filhos abandonam os pais. E também a gente tem queixas em relação às fraudes, né, relacionadas aos idosos, aos empréstimos que eles são toda hora, né, as ligações de telefonema para oferecer empréstimo a idoso, e também em relação à fila, né, a prova de vida, se precisa mesmo ir até lá fazer a prova de vida, se pode ter um representante. Então, várias são as queixas. A gente vê que a maior queixa atualmente é a questão dos maus tratos e é cometido por gente da própria família. Então, isso é muito sério, porque o idoso ele é considerado uma pessoa mais vulnerável, né? E dependendo da idade e se tem alguma deficiência, tem que ter proteção do Estado. E a proteção existe de forma escrita. Agora a gente tem que zelar e provar de forma aguerrida para que ela seja efetivada realmente. Bom, projetar e dar vida às políticas públicas em prol dos idosos é uma questão também de promoção dos direitos humanos, não é? 37,7 milhões de pessoas no Brasil têm mais de 60 anos. Então, numa população de 210 milhões de habitantes, a gente tem essa parcela grande de idosos, né? E políticas públicas são necessárias, urgentes e super importantes para efetivar esses direitos, né? O que garante uma política pública? Ela garante que o idoso e a população em geral, né, no caso a gente está falando do idoso, tenha dignidade. É dever de todos zelar por isso, é dever de todos cuidar do idoso. Se você vê alguma violação, 190, liga para a polícia, liga para o 180, faça essa denúncia. Temos nas várias esferas projetos e iniciativas que visam a proteção do idoso. Qual que é a importância das pessoas, ONGs e dos órgãos que se dedicam a isso? A gente vê várias ofertas, seja no Senac, no Sesc, de cursos de informática, que vai fazer com que esse idoso se socialize, vai fazer com que ele se sinta motivado a aprender uma coisa nova, e isso é importante. As ONGs também, que estão aí, né, da sociedade, que representam a sociedade civil, estão aí também para efetivar e para oferecer esse tipo de atividade, seja lúdica, seja racional, para manter o idoso ativo, né? Não é porque ele está aposentado que ele é considerado uma peça fora do baralho, nada disso. Várias vezes as famílias são mantidas pelos idosos, os idosos cuidam dos netos, né? E não só isso, ele tem que também manter a sua vida, a sua rotina de forma sempre bem ativa e enérgica, para poder continuar tendo e mantendo a saúde. Nós agradecemos mais uma vez pela participação aqui no programa Inteiro Teor, doutora Tatiana. Esse tema é bastante vasto, porque vários são os direitos dos idosos, né? Essa população tão importante que já fez tanto pelo desenvolvimento do nosso país, né? Das famílias, e continua fazendo. Os idosos têm importante papel na sociedade, né? Eles estão aí para falar do nosso passado, para viver o presente, para projetar um futuro também, por que não? Eu te encontro aqui na TV Justiça na próxima semana. Enquanto isso, fique por dentro das decisões do TRF da Primeira Região no nosso portal e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até lá!